Olá pessoal, muito boa noite, finginho de tarde, início da noite. Estamos aqui mais uma vez junto com todos vocês, eu e o Márcio, nosso secretário municipal de saúde, hoje completando 55 dias de isolamento social, de distanciamento social, que iniciou aqui na nossa cidade lá no dia 21 de março passado. Então, um dia importante para que nós nos unamos aqui com vocês, para conversar um pouquinho, falar um pouco desses dias que passaram, conversar a respeito dos próximos dias até o dia 31 de maio, em razão da prorrogação da nossa quarentena no estado de São Paulo, uma quarentena vinculativa que vincula os 645 municípios do estado de São Paulo, portanto até o dia 31 de maio. Como é que nós vamos fazer esse enfrentamento nesses próximos dias? Falar um pouquinho das novas ações que a Secretaria de Saúde vai fazer e na verdade já começou a fazer a partir dessa segunda-feira, e a gente responder um pouco das perguntas. Não dá para responder todas, porque são inúmeras perguntas que chegam aqui para a gente. Nós vamos responder aquelas que são mais parecidas e mais semelhantes e que atingem, obviamente, a vontade e a necessidade de informação da maioria das pessoas da nossa cidade. Então eu queria desejar realmente uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live. Queria também fazer um parabéns especial ao Dia da Enfermagem, um dia extremamente importante que não pode passar de maneira despercebida. Em virtude de toda a pandemia que nós estamos vivendo do Covid-19, as enfermeiras estão nos ajudando, os enfermeiros estão nos ajudando, não só em Campos do Jordão, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil e ao redor de todo o mundo, a cuidar das pessoas, mas acima de tudo, a salvar vidas. Então fica aqui a nossa sincera homenagem a toda a enfermagem brasileira e a toda a enfermagem do mundo que está ali, na linha de frente, doando de si para salvar o próximo. E eu queria começar, Márcio, nesse bate-papo contando um pouquinho para todo mundo do nosso decreto que foi publicado ontem, o decreto de número 8.124, publicado no dia 11 de maio de 2020. O que é esse decreto? Então vamos explicar para todos aqueles que estão nos acompanhando. É o decreto vinculado ao decreto estadual número 64.967, que prorroga o prazo da quarentena, que prorroga o prazo do distanciamento social no estado de São Paulo e em Campos do Jordão, assim como em todos os outros 645 municípios do estado, até o dia 31 desse mês. Ou seja, todas aquelas regras que estavam valendo aqui em Campos do Jordão e no estado de São Paulo continuam valendo até o dia 31 de maio. E por que isso? Porque este trabalho de isolamento social, este trabalho de distanciamento social que vem sendo realizado pela população do estado de São Paulo, em especial aqui na nossa cidade com índices bastante altos, em razão da conscientização dos jordanenses da importância desse isolamento, vem trazendo resultados importantíssimos no combate ao Covid-19, no combate ao coronavírus e salvando vidas. É importante que se diga, nós não temos, Márcio, nenhum remédio, nós não temos nenhuma vacina para fazer esse enfrentamento, e a ciência vem estudando isso dia após dia aqui no Brasil e no resto do mundo para encontrar uma forma mais eficaz de combater esse vírus e essa transmissão do vírus de pessoa para pessoa. E combatendo o vírus, combatendo a transmissão, nós temos o resultado prático que é salvar vidas. Infelizmente isso não existe, então nós precisamos do único remédio que nós temos, que é a conscientização das pessoas, dos cidadãos, da importância de cada um fazer a sua parte. Quando cada um
está fazendo a sua parte, está cuidando de si, mas acima de tudo está cuidando do próximo, porque não está levando o vírus a contágio, não está disseminando o vírus dentro da nossa cidade. E aí a importância que nós temos de continuar esse processo de isolamento social. E aqui nós vamos falar um pouco mais desse isolamento, como ele vai funcionar nos próximos dias, contar um pouquinho também daquilo que pode, daquilo que não pode e esclarecer dúvidas. Lembrando, vocês viram aí quem pegou a nossa transmissão desde o começo, que nós estávamos utilizando este EPI, a máscara de uso individual. A máscara que o Márcio está usando, que eu tirei agora para falar com vocês, é extremamente importante, ela é uma obrigação de ser utilizada não só aqui em Campos do Jordão, mas em todo o estado de São Paulo. Por quê? Ela não é, Márcio, um imunizador contra o vírus. Não é porque você está usando a máscara que é suficiente para você estar imunizado, mas ela é um inibidor de contágio. Ela inibe que eu passe para você e que você passe para mim, porque ela diminui a possibilidade do contágio através daquelas gotículas de saliva que saem da boca, ela evita que você coce o rosto, física. Ela é uma barreira física contra o contágio. Então é importantíssimo que a gente faça aqui essa recomendação e esse lembrete, para que você, se for sair de casa, em casos absolutamente necessários, utilize a máscara e não esqueça de lavar as mãos, de lavar as roupas depois de utilizar, tentar evitar de levar esse vírus para dentro de casa, porque o vírus já está circulando aqui na nossa cidade e daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês de maneira atualizada quais são os números de hoje, as projeções, enfim, tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Mas importante frisar que o nosso isolamento social não acabou. Ele continua e vai até o dia 31 de maio desse mês. E quero aqui, Márcio, fazer de maneira pública um parabéns a toda a população jordanense. Por que quero dizer isso? Porque a população de Campos do Jordão entendeu a importância do isolamento e vem cumprindo à risca esse distanciamento social de maneira consciente, de maneira solidária, vem fazendo a sua parte. Os nossos índices são muito bons e a gente vem tendo um acompanhamento, eu vou mostrar depois para vocês aqui na nossa tela, nós vamos passar um acompanhamento de diversos pesquisadores da Universidade de São Paulo que vem medindo o que está acontecendo no nosso município dia a dia. E ainda bem que o nosso isolamento é eficaz, porque se isso não tivesse sido feito desde o primeiro dia, lá do dia 21 de março, a nossa cidade estaria numa situação bastante complicada. E hoje, graças a Deus, graças à consciência de cada um de nós, a nossa cidade está de uma maneira moderadamente equilibrada nos casos de contágio. E por conta disso, por conta desse trabalho, já é possível que a gente possa começar a pensar no futuro. E aqui também quero deixar claro uma explicação, que nós montamos um comitê de gestão estratégica de riscos, ele está sendo acionado através de uma determinação do prefeito. Por portaria, nós vamos nomear membros da sociedade civil, junto com membros da prefeitura, que vão estabelecer protocolos, que vão se identificar, vão ser casados com os protocolos estaduais e os protocolos federais e também da Organização Mundial de Saúde, para que no dia que nós possamos reabrir, nós façamos essa reabertura de maneira ordenada, de maneira organizada, de maneira planejada, para que a execução seja positiva e que a gente colha frutos positivos dessa reabertura e não lá na frente, em razão de uma abertura absolutamente estabanada, uma abertura desorganizada e pouco planejada, a gente tenha que ter um novo fechamento e que isso venha a comprometer ainda mais a economia da nossa cidade e que venha comprometer ainda mais a possibilidade de nós perdermos vida humana.
O que se lembre aqui, até agora não temos nenhum caso de óbito em Campos do Jordão. Nós vamos depois falar também da adequação do nosso decreto ao decreto estadual, mostrar aquilo que podia no estado, que era mais restrito aqui em Campos, que agora se encaixa, e continuar pedindo, solicitando a colaboração de cada um de vocês que está nos assistindo, de cada um de vocês que está aí na sua casa, para que a gente continue esse trabalho de distanciamento social. Nós não temos uma guerra entre saúde e economia. Nós estamos enfrentando uma batalha contra o coronavírus. Ele sim é o verdadeiro inimigo. Não é a saúde, não é a economia, não é a política. O nosso inimigo é invisível e ele não dá trégua e gosta de circulação. E vamos lembrar, né, Márcio, que quem circula são as pessoas, não é o vírus. Quem leva o vírus à circulação são as pessoas. E é isso que ele fica esperando. Nós estamos entrando aqui na nossa cidade num período de inverno, o frio já está chegando, nós sabemos que ele no frio, ele prolifera de uma maneira muito mais rápida. Há quem dizia que nas regiões quentes o vírus não ia sofrer esse processo de transferência de pessoa para pessoa, e isso não é verdade. Nós estamos assistindo o que está acontecendo no Amazonas, nós estamos assistindo o que está acontecendo em Belém, no Pará, nós estamos assistindo Fortaleza, no Ceará, são regiões quentíssimas do nosso Brasil, clima úmido, e o que está acontecendo lá? Um colapso na transmissão, os números crescendo a cada dia. E o que nós estamos assistindo aqui em São Paulo? Que os números de crescimento da contaminação do vírus está crescendo de maneira maior no interior do estado, onde não existiam casos confirmados. Em média, o vírus vem crescendo 68% a mais no interior do que na capital e na região metropolitana. Isso nos serve de alerta. Nós temos que tomar cuidados em relação a isso. Por isso, não podemos afrouxar aquela regra do distanciamento social imposta lá atrás, porque é ela que vai nos trazer esse resultado. Então fica aqui o meu agradecimento, a confiança e a toda a população de Campos do Jordão por estar praticando sim um excelente distanciamento social. E se nós estivéssemos abertos esse tempo todo, nós não estaríamos aqui comemorando apenas os 12 casos que nós temos de contaminação na cidade. Eu vou atualizar hoje, nós saímos de 7 casos confirmados para 12 casos. Daqui a pouco o Márcio vai poder falar um pouquinho sobre isso também. E estamos aguardando ainda mais 3 serem confirmados. O que significa que em poucos dias nós demos um salto muito grande nos casos confirmados na cidade. E é assim que o vírus vem trabalhando e é assim que as coisas vêm acontecendo nas cidades. Olha aqui uma cidade vizinha nossa, Santo Antônio do Pinhal. 7.500 habitantes, 2 óbitos já confirmados e diversos casos também positivados. Isso está crescendo no interior. E é óbvio, por quê? Porque as pessoas fugindo do epicentro, elas saem da capital e se deslocam para o interior. E nesse deslocamento, elas, sem saber muitas vezes que são portadoras da Covid-19, acabam levando esse vírus para o interior. E com uma diferença muito grande. A capital do nosso estado, ela é preparada com diversos números de leitos de UTI, mas o interior não tem a mesma capacidade hospitalar, não tem a mesma capacidade de responder à doença com a eficácia e a eficiência que a capital tem pelos números de UTI e pelos números de respiradores. E é por isso que o interior de São Paulo, em especial as 70 cidades turísticas que são instâncias no nosso estado e as outras 140 cidades que são MITs, municípios de interesses turísticos, elas têm um fechamento mais duro do que a própria capital. Por quê? Porque elas não têm essa estrutura de dar o atendimento de saúde com o número de UTIs que a capital tem, que a grande São Paulo tem. Então nós temos que tomar um cuidado, porque eu sei que a economia da nossa cidade é uma economia turística, nós sabemos a importância que o turismo tem na geração de emprego, de renda e de trabalho na nossa cidade, mas nesse momento nós temos que equilibrar as coisas, nós temos que conciliar saúde e desenvolvimento econômico de maneira segura, para que a gente não cometa o equívoco de fazer isso de maneira
pouco ou não sustentável, e aí sim, abrir de uma vez a economia da nossa cidade e temos um problema maior daqui 15, 20, 30 dias ali na frente, comprometendo até a época da temporada de inverno, que é a nossa maior época de turismo. E aqui nós temos que ter um olhar especial, nós vamos falar um pouquinho disso também daqui a pouquinho. Antes, eu queria fazer um agradecimento também ao governo do estado de São Paulo, que disponibilizou para a nossa cidade, através das ações do Fundo Social de Solidariedade, mais 450 cestas básicas que vão ser distribuídas a partir dessa semana, chegam nos próximos 2 dias, irão atender as famílias em vulnerabilidade social. E dizer também que o trabalho do Fundo Social aqui de Campos do Jordão já disponibilizou mais de 1.000 cestas básicas às famílias que têm necessidade. Vamos falar um pouquinho disso também aqui nas próximas ações, que são as ações sociais, tá certo? Então eu queria pedir a licença para vocês, eu vou passar um pouquinho aqui na tela, vamos tirar a imagem daqui, vamos jogar na tela, para que vocês possam acompanhar então os dados técnicos a partir de então que nós vamos apresentar para toda a sociedade de Campos do Jordão, tá certo? São esses dados aqui, que são os dados de combate ao coronavírus na nossa cidade. Nós vamos falar então da manutenção da quarentena, do decreto estadual, que é um decreto vinculativo, ou seja, nós somos obrigados, todas as cidades do estado de São Paulo, Márcio, tem que seguir os protocolos de quarentena do estado de São Paulo, determinados pelo decreto do nosso governador. E por que isso? Porque nós não combatemos de maneira isolada o coronavírus. Campos do Jordão não é uma ilha, ele está inserido num contexto regional. Não adianta nós fazermos aqui na nossa cidade e não fazermos na cidade vizinha, ou o vizinho não fazer na dele e jogar para a nossa. Então a manutenção da quarentena, ela é vinculativa, ela afeta a todas as cidades do estado de São Paulo, em especial aquelas que são estâncias turísticas e municípios de interesses turísticos que têm no receber pessoas a sua principal fonte de economia. Tudo bem? Ok. Cenários e projeções. Nós vamos passar aqui para frente e eu vou mostrar para vocês, isso aqui que vocês estão vendo é o gráfico comparativo do Brasil e do estado de São Paulo. E por que nós colocamos esse gráfico aqui para mostrar para todos vocês? Porque os números são efetivamente reais e assustadores. A doença vem crescendo, o contágio do vírus vem crescendo dia após dia, uma pessoa já está transmitindo para mais 3, o R0 do vírus é de 1 para 3, e nós temos no Brasil hoje já 12 mil mortos e aproximadamente 170 mil casos confirmados. Isso, Márcio, porque a gente vem testando pouco. O Brasil é um dos países do mundo que menos faz teste do Covid-19. O que significa que esses números podem ser ainda maiores se nós levarmos em conta os testes que não são feitos. E essa e tem que ser uma preocupação de todos da saúde, está aqui o Márcio representando os membros da saúde do Brasil, do estado de Campos do Jordão, e de todos nós, da sociedade civil organizada, uma vez que o nosso comportamento é que vai dizer se esses números continuam crescendo, se eles vão estabilizar ou se eles vão diminuir. E eu quero aqui insistir, isso depende de cada um de nós. O que nós fizermos hoje vai ser o reflexo daquilo que nós vamos ter amanhã, tá certo? Vou pular aqui para a próxima tela e mostrar para vocês os cenários e projeções de Campos do Jordão. E aqui eu quero fazer uma fala específica. Campos do Jordão vem sendo acompanhado por um grupo de 34 cientistas e pesquisadores estudiosos da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, que gentilmente vem fazendo esse trabalho de modelos estratégicos, acompanhando os números da cidade, dia após dia, desde quando nós firmamos este convênio com a Universidade de São Paulo, para que as nossas decisões sejam baseadas na saúde, na ciência
e na técnica, porque é um momento complicado e muita gente toma decisão baseada naquilo que é o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu deixo de achar isso, eu deixo de achar aquilo, em fake news que transitam aí pelos WhatsApps de todos nós, em fake news que são transmitidas aos montes aí pelo Facebook, pelas redes sociais. Nós que estamos aqui governando a cidade, que estamos cuidando da saúde pública dos jordanenses, nós não podemos tomar decisões baseadas naquilo que nós achamos apenas. Nós temos que ter embasamento técnico-científico. E é por isso que esse convênio que nós temos com a Universidade de São Paulo, eu vou mostrar nas próximas telas as projeções para a cidade, nos dão a certeza, nos dão a garantia de que nós estamos tomando decisões bem fundamentadas para essencialmente salvar as vidas dos jordanenses aqui na nossa cidade. E fazendo isso, a gente diminui o contágio de maneira regional e também auxilia no combate de forma regional através das cidades vizinhas, das quais nós somos referência, certo, Márcio? O nosso hospital recebe referências de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Lembrando que essas cidades também já têm óbitos registrados e casos confirmados. E ali nós temos o resumo do dia de hoje, atualizando, nós saímos de 5 para 7 casos confirmados, vamos a 12, porque nós estamos aguardando esses 5 que hoje também vão ser anunciados a partir da confirmação. Os testes já foram feitos, eles já retornaram positivos. A questão é que nós temos que, para poder divulgar, aguardar oficialmente a chegada dos laudos. Isso deve chegar nas próximas 24 horas, nós também já vamos estar divulgando. Mas esses 12 casos que nós temos na cidade, além de todos aqueles mais de 200 da síndrome gripal, e todo o trabalho que vem sendo feito, é um sintoma de que o isolamento social está dando resultado, certo, Márcio? Perfeito. Se não fosse o isolamento social, esses casos seriam bem maiores e a nossa estrutura de saúde não estaria dando conta de atender todos os pacientes ao mesmo tempo no hospital. E é por isso, para que a gente mantenha essa curva desta maneira, achatada e devagar, para que o nosso sistema de saúde possa sim dar conta de atender todo mundo. Eu vou passar aqui a próxima tela. Aqui está a parceria, o nome e o currículo dos 34 cientistas da Universidade de São Paulo que estão nos assessorando. E para quem não conhece, eu insisto aqui, vocês têm visto aí os jornais televisivos, têm visto na internet, esses cientistas eles têm aparecido muito na televisão porque é deles o modelo estratégico matemático de combate ao Covid, são eles que estão fazendo, junto com a Unicamp e as outras universidades conceituadas do país, os modelos para que cada cidade possa se adequar à sua realidade, possa conhecer os seus números e a projeção de para onde a sua cidade vai rumar se ela não fizer o combate acertado, o combate adequado a essa pandemia do coronavírus. Então quero aqui também fazer um agradecimento público na pessoa do Domingos, do professor Domingos, que é quem coordena toda essa equipe de 34 cientistas, por abrir as portas da Universidade de São Paulo, por abrir as portas da ciência para nos auxiliar, monitorar a nossa cidade e a nossa região e nos dar condições reais, nos dar as condições estratégicas, científicas, para poder planejar cada dia aqui no combate ao coronavírus na nossa cidade. Tendo a certeza de que com essas decisões nós estamos levando o melhor para casa de cada jordanense. E aqui na próxima tela, nós temos exatamente a projeção que foi feita na última semana pela Universidade de São Paulo. Então eles fizeram uma projeção capitulando os últimos 30 dias dos números de contágio na nossa cidade, do dia 7 de abril até o dia 7 de maio. E vocês podem perceber que eles acertam exatamente ali no dia 17 de maio, nós chegaríamos a 8 casos com o isolamento social que nós estamos fazendo na cidade. Percebam que nós estamos chegando a 12 casos no dia 12. Ou seja, a projeção deles ali com a margem de erro, nós estamos 4, 5 casos à frente da projeção.
O que é que significa isso? Significa que todo esse trabalho que a gente vem fazendo, ele pode se perder e os números podem sair do controle e essa curva pode crescer. Eu vou passar aqui a próxima tela para a gente comparar o azul, que é Campos do Jordão, com o vermelho, que é São José dos Campos, a nossa sede regional. Vejam como o nosso patamar ele vem vindo bem menor, bem diminuto e bem mais reto do que o crescimento exponencial da curva de São José dos Campos. Voltando àquele gráfico anterior, somado a esse, se nós não fizermos o dever de casa, se nós não tomarmos conta um dos outros, se nós não usarmos a máscara, não usarmos o EPI, se a gente não tomar conta e não fizer um distanciamento social rigoroso, se nós abrirmos as fronteiras da nossa cidade e permitirmos que hotéis, restaurantes voltem a funcionar sem o devido protocolo e antes do tempo, nós sabemos o que vai acontecer. A nossa curva, ela vai ser uma curva exatamente igual a essa curva de São José dos Campos. E não será mais uma curva achatada como aquela curva que nós temos aqui na nossa cidade, em razão do sacrifício pessoal que cada jordanense tem feito nesses últimos 55 dias. Então é fundamental que nós tenhamos esses gráficos em mente para que a gente possa sim preparar o futuro, que é essa próxima tela que eu estou colocando para vocês. E preparar o futuro não significa que agora nós vamos abrir tudo de uma vez e vamos deixar tudo acontecer como era antes. Nós vamos viver um novo normal. E esse novo normal, ele reflete uma abertura com protocolos de saúde específicos para cada segmento da sociedade, para cada área de atuação, certo, Márcio? O Márcio depois vai explicar direitinho como é que funciona isso, com os dados da saúde. Mas para a gente ter uma abertura gradativa, uma abertura planejada, uma abertura harmônica, em Campos do Jordão, que reflita também a situação da região. E aqui é importante dizer que o governador criou um comitê especial municipalista para que os prefeitos de cada região administrativa do estado de São Paulo levem a situação das cidades da sua região para serem discutidas junto com os protocolos do governo do estado, lembrando que cada cidade, cada região, ela reage de maneira diferente, ela reage de maneira específica em relação ao coronavírus. Mas uma coisa é igual em todas: aquelas que se recusam a fazer o isolamento social, aquelas que abrem os seus segmentos de atividade econômica antes do tempo e aquelas que não respeitam as regras e os protocolos. A cada 20 dias elas perdem muito em relação ao contágio. E perdem porque os números crescem, os casos aumentam, pessoas acabam indo para o hospital necessitando dos equipamentos de utensivos, da leve, do UTI, do respirador e acabam não tendo esse atendimento como vocês estão assistindo em várias regiões do Brasil. Então é importante que para que a gente prepare a reabertura, a gente tenha em mente que um comitê estratégico formado por membros da sociedade civil organizada, que vão dar representatividade a todos os segmentos da economia da cidade, mais o pessoal da saúde, mais os protocolos do Estado, os protocolos do Ministério da Saúde e os protocolos da OMS, serão todos compilados para que no dia que nós possamos, sim, efetivar a reabertura da nossa atividade econômica de maneira segura, nós façamos isso todos juntos, de maneira organizada. E só assim, Márcio, nós teremos a certeza que nós vamos poder receber pessoas de fora com segurança. Segurança para aquelas pessoas que virão nos visitar em Campos do Jordão e movimentar a nossa economia. E segurança também para as pessoas que aqui trabalham com o turismo em primeiro lugar. Não adianta de nada nós abrimos a nossa cidade de maneira soberbada, de maneira rápida, de maneira desorganizada, sem critérios, porque as pessoas terão medo de vir para cá. E nós também
nós vamos ter a certeza de que a cidade está segura para receber. E aquele trabalhador que não tiver preparado através dos protocolos, que não tiver treinado, que não tiver capacitado, vai receber uma pessoa eventualmente contaminada, vai levar a doença para sua casa, vai contaminar a sua família e o processo começa todo de novo. Esse é o problema desse vírus, né, Márcio? Ele não dá trégua, ele não dá chance. E é por isso que nós temos que ter essa consciência, que só um comitê estratégico vai poder organizar os protocolos que nós temos que ter para poder fazer a nossa reabertura. E eu vou passar aqui mais uma tela das ações sociais, aquilo que a gente já havia falado, aquilo que já foi feito, as cestas básicas que nós estamos entregando. E aqui eu vou deixar para o Márcio também falar uma novidade depois. Os agentes comunitários de saúde, né, Márcio? Eles vão estar identificando essas famílias que precisam do auxílio do nosso Fundo Social de Solidariedade, e a partir dessa identificação a prefeitura vai estar indo até essas famílias, porque o nosso intuito é não deixar que nenhuma família da nossa cidade passe fome ou passe necessidade em razão da pandemia que nós estamos enfrentando. Nós sabemos que a falta de trabalho muda a realidade das pessoas. Nós sabemos que as contas estão vencendo e que há uma dificuldade na geração de renda. E nós, como município, não podemos deixar ninguém desassistido. E fica também a nossa dica para aqueles que não têm condição de serem assistidos de maneira direta e objetiva, que procurem também os nossos serviços de assistência social e do Fundo Social de Solidariedade. Porque a partir desse cadastro nós vamos poder levar até você essa ajuda do Fundo Social, da assistência social, e que a saúde vai começar a nos auxiliar a partir de agora. Quero aqui fazer um agradecimento. Foram mais de 25 pessoas físicas que fizeram doações para o nosso Fundo Social de Solidariedade. Foram mais de 20 mil reais arrecadados até agora, que serão revertidos em aquisição de cestas básicas e produtos de primeira necessidade para distribuir para essas famílias que estão em vulnerabilidade social e mais precisam da ajuda do poder público. Eu quero agradecer às mais de 26 pessoas que estão envolvidas nas suas casas como voluntários também, fazendo máscaras que estão sendo doadas junto com as cestas básicas para aquelas pessoas que não têm condição de adquirir. Foram mais de 1.500 máscaras já distribuídas nesse modelo também. Quero também fazer um agradecimento especial aos 16 colaboradores que estão lá no Fundo Social, trabalhando na linha de frente, junto com assistência social, cuidando dessas famílias que mais precisam, e também as mais de 36 empresas e pessoas físicas que fizeram doação de alimentos, doação de produtos de limpeza, doação de gêneros de primeira necessidade, que estão sendo distribuídos para as famílias que mais precisam. E isso, Márcio, mostra o espírito solidário das nossas famílias, mostra o espírito solidário do jordanense, que mesmo com dificuldade, mesmo em isolamento e distanciamento social, não deixa de olhar ao próximo, não deixa de abraçar ao próximo de maneira virtual e não deixa de doar para aqueles que mais precisam. E esse é o espírito, aqueles que podem, nesse momento, ajudando aqueles que não podem, aqueles que mais precisam ou aqueles que perderam mais neste momento de crise. Vou passar a próxima tela, que mostra essas ações de saúde. E aqui o Márcio vai falar um pouquinho, e eu quero só fazer um lembrete para vocês. Aqui quero falar especificamente a você da reabertura de hotéis, pousadas e restaurantes. E dizer qual é a importância dessa abertura ser uma abertura organizada com protocolos e critérios. Quando você vê esse gráfico, é um gráfico da barreira sanitária, uma barreira sanitária que nós fizemos na cidade para identificar de onde é que as pessoas vêm. E aqui os nossos números revelam algo muito importante. 75%, Márcio, das pessoas que visitam a nossa cidade, elas vêm da capital ou da grande São Paulo. Local que a gente precisa lembrar é o epicentro do contágio do coronavírus. O que significa isso, prefeito?
Isso significa que se nós estivéssemos com os hotéis, pousadas e restaurantes funcionando normalmente, se nós estivéssemos com o nosso comércio aberto, 75% dos turistas que vêm a Campos do Jordão vêm da capital e da grande São Paulo, o epicentro da crise do coronavírus. E essas pessoas, muitas vezes assintomáticas, estariam trazendo o vírus para a nossa cidade e estariam contaminando de maneira muito mais rápida os nossos trabalhadores, que estariam contaminando de maneira muito mais rápida as suas famílias. E se hoje nós temos apenas 12 casos confirmados na cidade, é significativo, mas é sinal de que o isolamento social está sim produzindo efeito, que é o remédio correto e que nós temos que seguir. Mas não significa que nós não vamos nunca mais abrir a nossa atividade econômica. Significa que nós vamos abrir sim a nossa atividade econômica, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, de maneira criteriosa, na época certa, organizada, através dos protocolos de saúde pública que vão nos ajudar a trabalhar, a continuar produzindo na economia, mas essencialmente também salvando vidas. E esses dados são todos dados técnicos que estão disponíveis de maneira transparente para que todos possam acessar. E depois nós vamos publicar aqui todos esses links para que qualquer cidadão possa, através do link, acessar esses números, acessar esses dados e acessar, inclusive, os dados dos cientistas que estão nos acompanhando aqui em Campos do Jordão e em diversas outras regiões do nosso estado de São Paulo. E, por fim, eu vou passar mais uma tela aqui, que são os 8 leitos preparados que nós temos de estabilização da vida com respiradores no nosso hospital, prontos para atender as emergências e as urgências da Covid-19 em Campos do Jordão. E nesse momento, eu queria passar a palavra para o nosso secretário de Saúde, o Márcio, para que ele fale um pouquinho do funcionamento desses leitos, do preparo desses leitos, das equipes de saúde que estão treinadas e capacitadas para atender nesses leitos e dos estudos que nós estamos fazendo em parceria com a nossa referência, que é São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, para construir na nossa cidade 4 leitos de UTI. Nós estamos em fase final desse estudo, tão logo o estudo seja concluído, nós vamos trazer para vocês aqui também essa boa notícia da implantação. Então eu queria passar a palavra ao Márcio, eu vou botar aqui a minha máscara enquanto o Márcio faz a sua apresentação agora, para me proteger e proteger o Márcio, enquanto ele tira a máscara dele para poder fazer a sua fala. Márcio, é com você, por favor. Uma boa noite a todos. Eu vou permanecer com a máscara porque... Não tem problema. Primeiramente, vou agradecer a toda a equipe de saúde que hoje, junto com a prefeitura, ela desenvolve todas essas ações no município e principalmente hoje uma mensagem para os enfermeiros e enfermeiras da nossa rede de saúde e felicitar pelo dia de vocês. Nossa estratégia hoje, prefeito, é o quê? Manter a capacitação constante das nossas equipes e a manutenção dos EPIs, que hoje é uma grande ferramenta para justamente preservar essa equipe e manter. Então, decorrido todos esses dias dessa pandemia, nós não tivemos até agora nenhum trabalhador da saúde confirmado com a doença até o dia de hoje. Muito bom. Onde nós tivemos a confirmação de uma profissional de saúde que entrou na nossa estatística. E casos suspeitos que tiveram o teste rápido positivados. Tá? Então, logicamente, que esses casos eles necessitam aguardar agora o exame de PCR, que aí sim vai entrar na confirmação oficial do Estado, mas nós já tivemos essa notícia do teste rápido positivo que foi feito em outro serviço de saúde. E agora falar sobre qual a nossa estratégia daqui para frente. Sim. Ou seja, nós capacitamos a nossa equipe de saúde, nós montamos, como vocês vão ver nesse slide disponibilizado,
os leitos dentro do complexo municipal, que junto numa estratégia do prefeito Fred e os prefeitos de São Bento e de Santo Antônio, para montar 4 leitos de UTI no complexo municipal. Então isso vai possibilitar, caso seja necessário, ou seja, nós mantermos e tratar o nosso paciente da nossa região de saúde, até, quem sabe, disponibilizar leitos na nossa retaguarda e, se uma eventual não disponibilidade, você mesmo aqui em Campos conseguir tratar desses pacientes aqui. Explica, Márcio, que nós somos regionalizados e a nossa retaguarda é lá em Taubaté. Se falta lá, nós estamos montando para ter aqui. Exatamente. Então, essa estratégia, o que é? É nós estarmos preparados por uma eventual não confirmação de leito, seja no regional de Taubaté, regional de São José e a Santa Casa, que hoje nos dão apoio, né? Mas pensando, infelizmente, no aumento do número de casos, nós já estamos nos antevendo e montando esses leitos de UTI no nosso complexo municipal, justamente para dar esse suporte. Muito bem, muito bem. E fala um pouquinho também o que nós começamos a fazer, Márcio, a partir de segunda-feira, na ampliação da testagem geral da população e como era o protocolo antes e o que nós estamos fazendo agora, que é uma novidade. Exato. Então, o que acontece? O prefeito Fred, no início da apresentação, colocou que o Brasil é o país que menos testa hoje no mundo. Exato. Então, nós começamos, a partir de segunda-feira, fazer os testes nas todas as unidades de saúde do município, chamado teste rápido. Isso vai ser importante justamente para a gente ter uma ideia da circulação do vírus no nosso município. Perfeito. E aí sim tomar estratégias, e isso é verificado dia a dia na Secretaria Municipal de Saúde, junto com a nossa equipe técnica, estratégias melhor para você acompanhar esse caso e, através das equipes de estratégia de família, você acompanhar e monitorar esses pacientes. Da importância da aí sim, quarentena desses contatos, justamente para não transmitir o vírus na nossa cidade. Ou seja, uma contenção desse caso para você poder fazer o acompanhamento. Isso é possível do tamanho da cidade que nós temos, o hospital está preparado para atender com as nossas equipes de saúde, com a estrutura de equipamentos, medicação. Fala um pouquinho disso também. Então, nós fizemos a compra desde o início da pandemia, nós estamos fazendo a compra de EPI para toda a equipe de saúde. Então, hoje, apesar de a gente escutar nos noticiários do Brasil a falta de EPIs em algumas regiões, né, hospitais e profissionais de enfermagem que estão denunciando por falta de condições de trabalho. Nós não temos essa e situação se contaminando, né? Então, graças a Deus, no nosso município a gente previu isso com bastante antecedência e toda a nossa equipe de saúde, ela hoje possui todo o equipamento necessário de EPI para poder atender com segurança e não se contaminar e não levar a doença para sua casa. Márcio, e esses 8 leitos que a gente viu no slide que a gente acabou de colocar, todos eles 100% equipados, preparados e prontos. E funcionantes. Ou seja, se eu precisar usar nesse momento agora no hospital esse leito, ele está disponível. Nós temos que torcer para continuar o isolamento social na medida em que está, para que esses casos não cheguem ao hospital. Sempre lembrando que nós não temos só a Covid-19, nós temos todas as outras comorbidades acontecendo também ao mesmo tempo, que também podem utilizar esses leitos. Então nós temos que tomar cuidado, diminuir o ritmo. E infelizmente nós estamos numa época do ano muito ruim para nós, né? Então o inverno, ele justamente nessa fase, ele aumenta para nós riscos de infarto, AVCs. Então é uma época, nós como fizemos um estudo nesses últimos 10 anos, da saúde da cidade, e nesses meses que começam agora, em maio, junho, julho e agosto, infelizmente são os meses onde nós temos mais óbitos na cidade, devido a essas complicações, como hipertensão arterial e AVCs, né? Então, o risco de infarto e derrame. Muito bom. Então, pessoal, mais um aviso. Eu vou tirar aqui, Márcio, você vai continuar com a máscara? Eu vou tirar para o pessoal poder ouvir melhor a minha fala. Ela está apoiada direitinho, da maneira que tem que ser, a gente tira pelas laterais
e apoia, sem colocar a mão, sem na colocar a frente, mão e apoia em cima da mesa para depois poder reutilizar. Lembrando que nós estamos aqui também num ambiente controlado, que foi todo desinfetado para que nós pudéssemos estar aqui juntos nessa distância mais próxima. Mas o que é importante então a gente ressaltar? Deixa eu tirar aqui o nosso último slide. Eu vou passar aqui com uma frase muito interessante para todos nós. O que acontecerá a partir daqui será frutos das escolhas que fizermos neste momento. E é assim que o coronavírus funciona. Aquilo que a gente faz hoje, a gente só sente o reflexo 20, 21 dias depois, que é o tempo de incubação, de contágio, de incubação e de propagação da doença e sintomas. Propagação da doença com sintomas. Então é muito importante relembrar alguns tópicos. Primeiro, o nosso decreto, que segue o decreto do governo do estado de São Paulo, que não é um privilégio de Campos do Jordão, são as 645 cidades do estado de São Paulo que seguem o decreto, já é uma decisão da Justiça que tem que se seguir a normativa e a orientação do decreto estadual. Ele prorroga a nossa quarentena, ele prorroga o distanciamento social até o dia 31 de maio. Bom, aquilo que estava classificado como essencial continua funcionando. Aquilo que era mais rígido na cidade, que vai se adequar ao caso do decreto estadual, nós vamos estar construindo a saída aí para os próximos dias. Pode ser a partir do dia 31, dependendo do estabelecimento ou do segmento. Pode ser antes disso, dependendo da condição que nós tivermos no estado, na região e na cidade. Mas a abertura não será escancarada. Será uma abertura preparada, acompanhada pelo científico, acompanhada pela saúde, acompanhada por uma disciplina de protocolos que vão estabelecer como cada um de nós vai se portar diante desta nova realidade no seu trabalho, que deixou de ser como era antes. Nós vamos ser treinados para este novo momento da nossa vida, até que tenha o remédio, até que tenha uma vacina, até que tenha um combate mais eficaz à transmissão do vírus. O melhor remédio ainda é o distanciamento social. E todas essas ações de saúde, orientadas pela ciência, orientada pelos técnicos, ela vai sendo naturalmente incorporada à vida do cidadão jordanense, que vai incorporando aquilo como uma atitude diária. Vamos lembrar aqui, quem é que tinha o costume de limpar as mãos com álcool gel todo dia? Veja, essa foi uma normativa, um protocolo estabelecido que já foi incorporado. Hoje todos nós, na impossibilidade de lavar suas mãos com água e sabão, incorporou a limpeza das mãos com o álcool gel. Uma outra norma representativa que nós estamos vivendo, não é cultura da nossa sociedade, não é cultura brasileira, o uso do EPI, o uso da máscara de proteção. Ela é muito mais uma cultura lá no Oriente. Os japoneses, os chineses, eles já estão mais acostumados a isso no dia a dia. Hoje, a partir da obrigação, está sendo incorporado à nossa cultura. E é assim, incrementando, incorporando, que nós vamos entender a importância que é executar os protocolos científicos de saúde, para que a gente se preserve um ao outro, porque nós estamos todos juntos contra um inimigo comum, que é o coronavírus. Ninguém aqui está lutando um contra o outro, a saúde contra a economia, ao contrário, e nós ainda não ganhamos a guerra. Nós estamos vencendo batalhas, uma por vez. O achatamento da curva foi uma batalha vencida. Nós conseguimos diminuir o risco de contágio. Mais uma batalha vencida. Isso deu tempo para que nós preparássemos os nossos hospitais para poder receber aqueles pacientes mais graves. Outra batalha vencida foi com que as pessoas se solidarizassem, incorporassem o distanciamento social à sua vida, mesmo enfrentando dificuldades. E nós sabemos que
que as pessoas enfrentam. Por isso que o município vem fazendo a sua parte na questão tributária, na questão que lhe compete, que o Estado tem que fazer a parte dele e a federação tem que fazer a parte dela, dando os socorros e os auxílios necessários para que as empresas possam viver e manter os empregos no nosso país. Mas o mais importante é que a gente continue juntos nesta luta, que a gente continue trabalhando de maneira unida no combate ao inimigo invisível que é o coronavírus, que a gente não transforme esta batalha, que a gente não perca essa guerra por lutas secundárias, como as lutas políticas que muitas vezes a gente vem assistindo. E é importante dizer que a ciência, a prefeitura, o cidadão, o empregador, o empregado, está todo mundo junto com um objetivo único: salvar o maior número de vidas que nós pudermos salvar com as nossas ações. Lembrando que esses quase 12 mil mortos no Brasil não são um número, mas eles têm nome, sobrenome, RG, família, e eram pessoas amadas e que amavam alguém. E é isso que nós não queremos que aconteça na nossa sociedade, Márcio. É isso que nós não queremos que aconteça conosco, com você que está nos assistindo, com ninguém. E pode não acontecer se nós continuarmos a tomar os cuidados necessários de preservação da vida, com a responsabilidade que o jordanense tem tido nesses últimos 55 dias. Então eu espero aqui ter mostrado de maneira geral, de maneira ampla, todo o trabalho que nós estamos fazendo com o Comitê de Crises desde o dia 21 de março aqui em Campos do Jordão, até o dia 55, que é o dia de hoje, 12 de maio, para que vocês fiquem tranquilos, que a Prefeitura vem trabalhando e vem trabalhando muito para fazer a sua parte e que nós estamos antenados, estamos ligados nas necessidades da sociedade, estamos executando os protocolos obrigatórios da OMS, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos seguindo aquilo que a Justiça determina, a obrigatoriedade em seguir os decretos estaduais. Aqui não é uma questão político-partidária, não é uma questão de fulano gosta, ciclano não gosta. É uma questão de fazer aquilo que a ciência determina ser importante. E seguindo desta maneira, todos nós nos ajudando e podem contar com a Prefeitura, que ela está e continuará fazendo a sua parte. Nós vamos sair dessa mais fortes, mais unidos, mais humanos e mais solidários, para que nós possamos, pensando nas gerações futuras, aquelas que virão depois da gente, nós vamos construir para elas um mundo melhor e um mundo mais seguro. Mas isso começa agora. O que nós escolhermos hoje é o resultado do que nós vamos viver amanhã. Eu agradeço a participação de todos vocês. Nós vamos encerrar a nossa live de hoje. Vamos deixar a próxima programada, nós vamos avisando, vamos reiterando os números, vamos informando a população através dos nossos boletins. Vocês já sabem, está lá no nosso site da Prefeitura de Campos do Jordão, tudo isso disponível, mas dizer a importância que tem a sua participação nessa luta. Nós contamos com vocês e vocês podem contar conosco. Muito obrigado, eu desejo uma boa noite a todos vocês, aos seus familiares, aqueles que nos assistem. Desejo que a Deus todos ilumine para que nós possamos sim sair disso com mais força, mais saúde e mais segurança para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês, foi um prazer estar aqui com todos. Boa noite.